Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, a paz de Cristo seja convosco, amém? Vamos curvar as nossas frontes para adorarmos a nosso Deus? Então vamos, oremos. Grande Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos para estudarmos a Bíblia Sagrada, a Tua Palavra, meu Pai. Te louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. O Teu nome, Senhor Deus, que é digno de toda honra, toda glória, louvor e adoração. Ser entronizado em nosso meio, meu Pai. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos para que o Senhor esteja aqui em nosso meio, abrindo nossa mente e nosso entendimento, para que entendamos de fato o que o Senhor quer falar conosco através da Tua santa palavra. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos. Em o nome do Seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Vamos continuar o estudo bíblico na página 88 dessa Bíblia que eu estou estudando com vocês, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Irmã Shirley, todo vídeo você fala sobre essa versão da Bíblia, sim, queridos, porque tem pessoas que chegam com outra versão da Bíblia e falam que não bate a página. Não bate, porque a Bíblia tem que ser essa aqui para bater a página. Tá bom, queridos? Eu não vou mudar a versão da Bíblia, então eu sempre tenho que estar falando qual é a Bíblia que estou estudando com vocês. Segundo livro do Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 10, a partir do versículo 1. Oitava praga, gafanhotos. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó, e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Vejam, queridos, que Deus quer que nós nos humilhemos a Ele. Versículo de número 3, finalzinho. Deixa aí o meu povo para que me sirva. Versículo de número 4. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até ao dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar a festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim,
Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Só um minutinho, queridos. As formiguinhas querendo participar aqui do vídeo, queridos. Elas caem aqui do pé de manga. Vamos continuar. Versículo de número 9. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos e com os filhos e com as filhas e com os nossos rebanhos e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixara a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Queridos, vamos para o rodapé da Bíblia. Apocalipse, capítulo 9, versículo 2 e 3. Página de número... Só um minutinho. 1631, queridos. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como que tem os escorpiões da terra. E no rodapé da Bíblia, manda aí para Êxodo, capítulo 10, versículo 12 ao 15. Continuando, queridos, versículo de número 16, estamos aqui na página 89, Êxodo, capítulo 10, versículo 16. Então, se apressou Faraó em chamar a Moisés e Arão, e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. Viram, queridos? Prestem bastante atenção no versículo de número 17. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim
esta morte. Queridos, muitas vezes tem pessoas que pedem para a gente orar por elas, mas a elas mesmas não estão dispostas à mudança. Então, muitas vezes nós oramos, intercedemos para as pessoas e parece que não acontecem as coisas. A pessoa precisa amolecer o coração. Não pode ficar com o coração endurecido como o faraó estava. Ele pedia para orar por ele, com medo da morte, mas ele não cedia. Ele não abria o seu coração para o Senhor. Seu coração estava duro como uma pedra. E o nosso Deus, ele vê o coração. Ele não vê do lado de fora. Então, muitas vezes, Faraó falava da boca para fora. Mas Deus estava vendo lá dentro, no íntimo da sua alma, dentro do seu coração, no seu interior. Versículo de número 18. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Vejam que todas as vezes que Faraó pede para orar, Moisés vai, ora ao Senhor, e Deus faz, o Senhor Deus, fazia e faz. Aqui, estou mergulhando na palavra, no momento, Deus fazia da forma que Moisés pedia, queridos, da forma que era feita a sua oração. Versículo de número 19. Então, o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Nesse caso aqui, o que acontecia era isso, queridos. Deus endurecia o coração de Faraó, para que Faraó quisesse uma mudança genuína, de fato, e não por medo. Deus, ele quer que nós vamos a ele com alegria, com vontade no coração, não por pressão, não por medo. Certo, queridos? Vamos continuar. Nona praga, trevas. Versículo de número 21. Então, disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Queridos, 3 dias no escuro, só trevas. Não era fácil. E ainda assim, o coração do faraó não cedia, não amolecia, queridos. Versículo de número 23. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Olha isso, queridos. A luz, que é o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, estava ali, clareando a casa dos israelitas. Vejam, queridos, versículo de número 23. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Queridos, versículo 21, eu teria que ter lido o rodapé. Vamos lá? Nunca é tarde, passamos só um versículo, 2 versículos, então vamos lá. Apocalipse, capítulo 16, versículo 10. Porque aqui, queridos, está falando sobre as pragas, e lá no Apocalipse está falando sobre os flagelos. Página de número... Só um minutinho, queridos. Apocalipse, capítulo 16, versículo de número 10. Página 1639. Está falando sobre o 4º flagelo. Agora o 5º flagelo, queridos.
derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Viram, queridos? A palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo e os profetas vieram pregar arrependimento. E aqui, na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, estão dizendo claramente que eles não se arrependeram de suas obras. Vamos lá, queridos. Então, ali no Apocalipse, o flagelo foi derramado sobre eles, porque eles estavam em desobediência a Deus, o Senhor Todo-Poderoso. E aqui, queridos, em Êxodo, capítulo de número 10, do versículo 24 em diante, está acontecendo a praga, porque eles também estavam em desobediência, em desarmonia para com Deus, o Senhor Todo-Poderoso. O coração da besta, que era Faraó, o rei do Egito, estava endurecido, e também do seu povo. Versículo de número 24. Então, Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Versículo de número 25. Respondeu Moisés: Também tu nos tem de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: Retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: Bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Quer dizer, em outras palavras, o nosso irmãozinho Moisés estava dizendo a Faraó: ou você se arrependa, ou você de fato morrerá. E é isso que o nosso Deus quer de nós, queridos. Foi para isso que o nosso Senhor Jesus Cristo veio aqui pregar o arrependimento, para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, abandoná-los, para que possamos alcançar a salvação através da nossa fé em Cristo Jesus. Amém, queridos? Continuando aqui, página 89, capítulo de número 11, Êxodo, capítulo 11, a partir do verso 1. Deus anuncia a 10ª praga. Disse o Senhor a Moisés: Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Olha só, queridas, o nosso irmãozinho Moisés era famoso na terra do Egito.
Versículo de número 4. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite, passarei pelo meio do Egito. Versículo de número 4 novamente. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite, passarei pelo meio do Egito. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, página de número 90, versículo de número 5, até ao primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disto sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Capítulo 12, queridos. A instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Desculpa, queridos, eu tenho que soprar aqui as formiguinhas, porque senão elas me pegam aqui. E dói, viu, queridos? Formiguinha que morde bem mordidinho mesmo. Versículo de número 5, queridos. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, ao pôr do sol, queridos. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao forno, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque
Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Rodapé da Bíblia, queridos, Levítico, terceiro livro da Bíblia, do Antigo Testamento, capítulo de número 23, versículo 5. Página de número 172. A Páscoa. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Voltando lá, queridos, no rodapé. Números, capítulo 9, versículo 1 ao 5. O quarto livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Números, capítulo de número 9, versículo de número 1 ao 5. Página de número 198, e depois nós vamos para a página 199. A celebração da Páscoa. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Agora, queridos, nós vamos para Números, capítulo 28, versículo 16. Página de número 231. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia do Antigo Testamento, capítulo 16, versículo 1 e 2. Página de número 16. Perdão, queridos, a página número 270. Página de número 270, capítulo 16, Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1 e 2. A Páscoa. As três festas dos judeus, a Páscoa. O título aqui, queridos. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor, teu Deus, porque no mês de Abibe, o Senhor, teu Deus, te tirou do Egito de noite. Então, sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor, teu Deus, do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Continuando aqui, queridos. Página 90. Êxodo capítulo 12, versículo de número 14. Este dia
vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Página 91, versículo 15. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. Rodapé da Bíblia, queridos. Êxodo, capítulo 23, versículo 15. Aqui dentro do mesmo livro que estamos estudando de Êxodo, no capítulo 23, o versículo de número 15, página de número 108, queridos. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei ao tempo apontado no Egito. No tempo apontado, no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Agora, queridos, no mesmo livro de Êxodo, esse livro que estamos estudando, dentro do mesmo livro, vamos para o capítulo 34, versículo 18. Êxodo 34, 18. Página de número 126. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo indicado, no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Irmã Sheila, eu não estou entendendo nada, queridos. É só a gente vai aqui prestando atenção no que está escrito aqui na palavra. Tem horas que não dá para entender nada mesmo, tá, queridos? Mas nós vamos aqui discorrer essa parte aqui da Páscoa e vamos seguir. São muitos versículos, queridos, mas é assim mesmo. Vamos lá. Agora, Levítico, para vocês verem. Onde que está escrito sobre a Páscoa, irmã Sheila? Onde que está? Quais os outros livros? E aí, o rodapé da Bíblia aqui vai nos indicando. São vários livros, viu, queridos? Vamos lá. Levítico, capítulo 23, terceiro livro do Antigo Testamento. Levítico 23, o capítulo, versículos 6 a 8.
Só um minutinho, queridos. Página de número 172. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Voltando para lá, queridos. Números, o 4º livro do Antigo Testamento, capítulo de número 28, versículo 17 ao 25. Página 231. Aos 15 dias do mesmo mês, haverá festa, 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia, haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas apresentareis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Servos-ão a eles sem defeito. A sua oferta de manjares será flor de farinha, amassada com azeite. Oferecereis 3 décimos para um novilho e 2 décimas para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1 décima. E um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim, oferecereis cada dia, por 7 dias, o manjar da oferta queimada, em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. No 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Vamos voltar para lá, queridos. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 3 a 8. 5º livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 16. Abri em cima, queridos, praticamente. Página 270, versículo 3 a 8. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por 7 dias em todo o teu território, também da carne que sacrificares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Então a cozerás e comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Sairás pela manhã e voltarás às tuas tendas. 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus, nenhuma obra farás. Voltando, queridos, para Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 21 em diante. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue
que estiver na bacia, e marcai a verga da porta, e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor, que é o diabo, Satanás, que entre em vossas casas para vos ferir. Então, dessa forma aqui que fizesse, o destruidor, o inimigo, o adversário de Deus, o diabo não iria destruir. Versículo de número 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre, queridos. E uma vez dentro da terra, na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Queridos, nós estamos vendo que isso aqui é para o povo judeu. Lá no Oriente Médio, para os judeus, é dessa forma, tá bom, queridos? Aqui no Brasil não é assim, tá? Vamos continuar. Versículo de número 26. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. 10ª praga, morte dos primogênitos. Queridos, antes vamos para o rodapé. Hebreus, capítulo 11, versículo 28. Página de número... Só um minutinho, queridos. Página 1594. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Viram como o livro de Hebreus explica direitinho, queridos? Muito bom, né? E pegou de onde, irmã Shirley, essa explicação ótima assim? Pois é, queridos. Do segundo livro da Bíblia, do Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 12, versículo de número 27. Foi de lá que foi tirado essa passagem, para Hebreus. Agora, queridos, vamos para Êxodo, aqui dentro do livro do Êxodo, capítulo de número 4, versículo 22 e 23. Página 80. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Então, o Senhor já tinha mandado ali o recadinho para Faraó, mas ele estava com o coração endurecido, queridos. Vamos continuar. 10ª praga, página 91, Êxodo, capítulo 12, versículo de número 29. Morte dos primogênitos. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: levantai-vos
saí do meio do meu povo. Página 92, queridos. Versículo de número 31. Tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas, com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Rodapé da Bíblia, queridos. Êxodo, capítulo 3, versículo 21 e 22. Não vamos ler, queridos, porque nós já lemos falando sobre isso aqui. Tá bom, queridos? Fosse para um outro livro, fora do Êxodo, mandasse para um outro livro, nós iríamos. Mas nós já lemos aqui, vai falar a mesma coisa, mandando aqui pedir objetos de prata, ouro e roupas. Vamos continuar, queridos. A saída dos israelitas do Egito. Estamos na página 92, versículo de número 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Olha quantas pessoas, queridos. Vamos de novo prestar atenção? Finalmente, Faraó cedeu, mas teve que acontecer toda essa tragédia dos primogênitos, a morte dos primogênitos, e aí ele liberou a saída dos israelitas, do povo hebreu ali do Egito. E, queridos, a saída dos israelitas, versículo de número 37, a saída dos israelitas do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, 600.000, queridos, sem contar mulheres e crianças. A Bíblia tem esse porém, não conta as mulheres e as crianças, queridos. Versículo de número 38. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos, queridos. Olha só, 430 anos escravos do Egito. Por isso, queridos, que aqui em Mateus, vamos lá, abram as suas Bíblias, bem na primeira página aí do Evangelho segundo Mateus, onde está essa página aqui em branco. Olha, queridos, significa isso. A palavra de Deus ficou em silêncio. Não tinha o que escrever na Bíblia Sagrada, queridos, porque o povo de Israel, os filhos de Israel, estavam escravizados por 430 anos, queridos, ali no Egito. 430 anos. Olha só, versículo de número 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito
foi de 430 anos, escravos ali no Egito, queridos. Muito tempo, né? Então vamos lá. Rodapé da Bíblia, Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento, capítulo 15, versículo 13. Página de número... Só um minutinho, queridos. 19. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Aqui fala 400 anos em Gênesis, mas aqui em Êxodo fala 430 anos. Foi o tempo que eles ficaram no Egito, ali. Certamente, os 30 anos, pode ser que eles ficaram ali no Egito, ali naquela parte, onde José ainda era vivo. Então, eles não estavam ainda por escravos, né, queridos? Mas logo após a morte de José, mudou o faraó, o rei do Egito, e ele não sabia de absolutamente nada do que tinha feito, do que José, nosso irmãozinho José, tinha feito de bom. E aí, o povo de Israel ficou ali como escravos. Então vamos lá, queridos. Vamos para Gálatas, Novo Testamento, capítulo 3, versículo 17. Só um minutinho, queridos. Página 1537. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Então, queridos, que está confirmado 430 anos. 430 anos. Vamos voltar aqui, queridos. Continuando. Versículo de número 41. Estamos na página 92, Êxodo capítulo 12, versículo 41. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Queridos, caindo os bichinhos aqui na minha cabeça. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Agora vamos para Números, capítulo 9, versículo 12. Página de número 199. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Vamos voltar, queridos.
Salmos 34, versículo 20. Página 767, 767. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Continuando aqui, queridos, João 19:36. João 19:36, página 1422. E isto aconteceu para se cumprir a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Queridos, nós vamos fazer uma paradinha por aqui, depois continuaremos o vídeo, tá bom? Então, um abraço, a paz do Senhor seja convosco. Até mais, queridos. Deixa o like, faça seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Tchau, queridos!